Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente apareceu a notícia aí que a esposa do Hendrik tá grávida e eles estão mais felizes do que nunca. Então isso significa que as pessoas que criticavam o casal, falando que ela é Maria Chuteira e não sei o que, estavam errados o tempo todo. E agora, quem que é a Maria Chuteira aí que vocês estavam falando? Se ela tivesse com ele só por interesse, ela já poderia ter se separado. Muita gente dizia que se o Hendrik não fosse um dos jogadores de futebol mais valiosos do mundo, essa senhora nem olharia na cara dele, mas essa comparação não vale, porque se fosse um abraço de merendeira, aí quem não ia querer ia ser o Hendrik, né? Ou seja, tudo é interesse, senhores. Criticar o menino é muito fácil, agora são poucos aqueles que têm sangue frio o suficiente pra conseguir se controlar. Imagina você com 17 anos, nunca teve muito contato ali, tá começando ainda a sua vida e aparece essa senhora aí disponível. Ela certamente deve ter as qualidades dela e o Hendrik, por sua vez, pura disposição, né? 17 anos, milionário, iniciando os trabalhos ainda, né, senhores? E talvez seja por isso que a mãe dele foi contra esse relacionamento desde o início. Mas será que a mãe dele estava certa? Era melhor ter esperado um pouquinho mesmo? Ou ele não quis nem saber e foi dentro mesmo e a mãe dele que lide com isso? É exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Mulher do Hendrik aqui, dizem, supostamente, ela já rodou na base do São Paulo e do Palmeiras. Então já entrou naquele mundo, uma mulher, entre aspas, mal intencionada, colocando um anel muito cedo no dedo de um novinho emocionado, que não tinha curtido a vida ainda, não tinha tido a experiência de jogador de futebol para desenvolver uma casca e saber, ó, essa mulher aqui é ruim, essa mulher aqui é golpista, essa mulher aqui é de família e tal. Então, tipo, já chegou nele e já fez assim, ó, pum, já conhece como é que funciona e já foi, entre aspas, mal intencionada no Ender. Por quê? Porque viu, putz, esses caras aqui já sabem que eu rodei. Eu vou no novinho. E eu vou tratar ele diferente. Não vou cometer os erros que eu cometi com os outros caras. Isso aqui é uma tendência mundial, especialmente em esportes que pagam muito e tem essas jovens estrelas ali dando mole. E assim, não é falta de pai, tá? Porque o Hendrik tem um pai muito rígido, uma mãe muito rígida. A mãe do Hendrik, aquela foto lá, aquela polêmica toda, cuidado com essas mulheres da vida. O cara vai lá e coloca o anel. Aí palavras duras de Ryan Santos. Será que a esposa do Hendrik estava mal intencionada mesmo quando ela se aproximou dele? Ou na verdade tudo aconteceu de forma orgânica, naturalzinho, ela não fez força pra nada e a culpa é toda do Hendrik? Ninguém mandou ele se apaixonar por ela. Eu não tenho certeza se a esposa do Hendrik já ficou com o jogador da base do São Paulo e do Palmeiras antes de ficar com ele, mas que ela já ficou com outros caras, ela já ficou, porque ela mesma já gravou um vídeo falando das experiências que ela já teve. Pra você ter uma ideia, quando eles começaram a namorar, o Hendrik era um frango de 17 anos e a esposa dele já era uma mulher de 21. Ele provavelmente já deve até ter ficado com outras pessoas antes, mas namorada mesmo, eu acho que essa aí foi a primeira. Talvez seja por isso que muita gente até desconfiava que isso aí poderia se tratar de mais um caso do milenar golpe da Maria Chuteira, que só se aproxima do moleque a partir do momento que ele se destaca na base e tem grandes chances de ser um jogador de sucesso, porque se você for analisar certinho, não tem Maria Chuteira bonita pra todos também não. Ou seja, essas senhoras aí que se relacionam com os caras ainda na base, elas também têm que ter um olhar clínico ali pra saber quem pode ter um futuro mais promissor e aqueles que não vai virar nada pra elas não perder tempo. E talvez seja por esse motivo que a mãe do Hendrik sempre foi contra esse relacionamento. Eles tiveram uma vida extremamente sofrida antes do Hendrik começar a ganhar dinheiro de verdade. A mãe dele chegou a dizer que eles já até passaram fome e o negócio pra eles era tão apertado naquela época que quando o Hendrik ainda jogava nas categorias infantis lá do Palmeiras, o pai dele trabalhava de faxineiro lá no clube pra poder sustentar a família. Ele não tinha um dente na boca essa época. Foi um jogador do Palmeiras que providenciou uma dentadura pra ele não ficar aparecendo banguela lá toda hora, e nessa época não tinha ninguém interessado em se relacionar com o Hendrik. Só depois que ele foi se destacando, o grosso financeiro foi começando a entrar. O pai do Hendrik nessa altura do campeonato já estava com a melhor dentadura que o dinheiro é capaz de comprar. Ele chegou lá no dentista e falou: é o seguinte, doutor, meu filho é profissional agora e eu quero trocar essa dentadura aqui que me deram de presente e eu quero a mais cara de todas, aquela que brilha no escuro, com cristais de diamantes cravejados, porque agora eu vou tirar o atraso. E não é à toa que hoje em dia o pai do Hendrik tá com uma dentadura simplesmente maravilhosa, rapazes. Exatamente. Chupa a pobreza. Foi a partir desse momento também que ele já começou a olhar para a esposa dele com outros olhos. Ela que ficou com ele durante toda a pobreza, conseguiram sustentar os filhos que eles têm na raça mesmo, porque até então eles não tinham ajuda de ninguém, mas a partir do momento que o grosso entrou na história, aí já viu, né, senhores? O
o pai dele deu o ghost na esposa e começou a se relacionar com a primeira interesseira que apareceu. Quando ele foi no dentista, ele até avisou. Ele falou, capricha aí, viu, doutor, que eu tô pra me separar aí da minha esposa e eu quero me relacionar com a primeira que aparecer, que nunca olharia na minha cara se eu fosse pobre ainda e banguela, como nos velhos tempos, porque alguém precisa sofrer as consequências. E a mãe do Hendrik, de posse dessas informações, falou, ah é, Lazarento? Pois agora você me paga. Vamos ver então quem gasta mais em procedimentos estéticos. Agora é guerra. Quer dizer então que quando tava na pobreza, aí eu prestava, aí era dentro. É a mulher da minha vida, sem ela a gente nunca ia ter chegado até aqui, é uma imensa satisfação e não sei o que, e na primeira oportunidade o cara vai dar o ghost, só por causa da dentadura nova. E lá foi a mãe do Hendrik. Também fez vários procedimentos, inclusive ela fez uma cirurgia muito arriscada, que é a redução do braço de Merendovskis, mas não há motivos para preocupação, ela já se recuperou e correu tudo bem, mas ela, ao contrário do pai, não quis saber de se relacionar com um novinho interesseiro não, muito pelo contrário, a mãe do Hendrik me parece ser uma senhora muito honesta, muito decente, e depois que o pai dele deu o ghost nela, ela se dedicou a cuidar apenas da carreira do filho, ou seja, a mãe do Hendrik fica responsável por ficar enchendo o saco do casal lá, porque ela nunca se deu bem com a esposa dele, até porque nada é perfeito também, né? Eu acho que ela pensa assim, eu não vou dar moleza pra essa dondoca aí, como assim que a gente veio da pobreza, passou o maior sufoco na vida, fizemos de tudo aí pro Hendrik chegar onde ele tá agora, pra chegar essa senhora aí agora e querer tomar conta de tudo? Não. Onde o Hendrik vai, lá tá a mãe dele reparando nos mínimos detalhes pra poder ficar infernizando depois. Não é justamente esse o papel da sogra? Se a esposa do Hendrik tava achando que ia ser um morango, que ela ia viver a vida de blogueirinha sem ninguém pra ficar atrapalhando, ela caiu do cavalo. E o pai do Hendrik, em compensação, ninguém nem tem mais notícia. O cara sumiu, senhores, na neblina. Deve estar se regozijando aí pelo mundo, tirando um atraso, né? Porque pelo jeito o Hendrik tem a quem puxar e sinceramente eu não acho muito justo isso aí não. Eles ficaram juntos por 19 anos. O cara não tinha nem dente, uma vida extremamente difícil. Aí quando eles mudam de vida financeiramente, aí a primeira coisa que ele faz é se relacionar com uma pessoa que nunca olharia na cara dele quando ele era faxineiro do Palmeiras? Eu acho sacanagem. O que o pai do Hendrik deveria ter feito é esperar mais um pouco, só mais 72. Se eles tivessem se separado agora, por exemplo, que já fazem 2 anos que o Hendrik tá na Europa, já tá casado lá com aquela pessoa, aí beleza. Ele poderia falar, bom, eu tentei, a gente viu que não dava certo e resolveu separar, mas a amizade continua e bola pra frente, mas não foi nada disso. A partir do momento que o Hendrik assinou o primeiro contrato milionário dele, no outro dia o pai do Hendrik já tinha sumido e ninguém tem notícia dele até hoje. Mas a questão toda aqui é a seguinte, beleza, o pai do Hendrik a gente já viu que é emocionado mesmo, separou da esposa pra ficar com uma senhora qualquer aí, beleza? Mas a questão toda desse vídeo aqui é saber se o Hendrik caiu no golpe ou mais ou menos. Será que ele foi emocionado demais? Será que ele deveria ter curtido um pouco mais a vida antes de ter casado com essa senhora aí? Levando em conta que ele tinha 17 e ela 21 quando eles começaram? Aí depende, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, a vida pessoal do menino Ney, eu acho que ele meio que bagunçou demais e exagerou em alguns momentos. Porque ele vivia machucado e fazendo festa, já apareceu até de muleta no carnaval, rebolando com a Anitta. E aí também já é demais, né? Porque isso aí acaba refletindo na carreira dele. Mas por outro lado também, quando o cara começa a namorar jovem demais assim, sem nunca ter tido uma outra namorada antes, levando em conta que a namorada dele já teve outros namorados, eu acho que não compensa muito não, viu? Se eu tivesse no lugar do Hendrik, eu ia me relacionar com uma senhora que também nunca tinha tido outros namorados. E é por isso que eu acho que a mãe dele nunca aprovou esse relacionamento. Inclusive, tem um vídeo da esposa do Hendrik, um clássico, que ela gravou enquanto eles já estavam namorando, que eu acho que pegou meio mal, viu, senhores? Provavelmente esse vídeo já nem tá mais nas redes sociais dela, mas querendo ou não, entrou nos anais. Eu vou até colocar esse vídeo aqui pra gente tentar entender se realmente a mãe do Hendrik tinha razão em ficar com o pé atrás com esse namoro, ou se não tem nada a ver. A namorada dele já saiu com outros caras sim, provavelmente outros jogadores da base de algum time aí, mas às vezes não tem nada a ver, foi só uma coincidência. Vamos ver aqui então o vídeo. Coisas que um homem já disse pra mim enquanto eu me arrumo pra ir pro jogo do meu namorado. Hoje eu namoro, gente, eu tô muito bem namorando. Isso foi antes, tá? Detalhe. Eu sou viciada nesse tipo de vídeo, então eu decidi fazer porque eu tenho boas e poucas pra contar. Eu estava numa festa de boas e o bonito chegou pra mim e falou assim: se eu vim ver uma cara, por que você tá fingindo que não quer ficar comigo? Eu sei que você quer. Nossa.
O mesmo disse pra minha amiga na mesma festa. Não sei por que a Gabi fica fazendo charme. Eu sei que ela quer ficar comigo. Não satisfeito, ele chegou pra minha amiga de novo, outro dia, e disse: O maior vazio que eu tenho é isso. eu só não fiquei com a Gabi hoje porque eu não tentei. Ele poderia ter qualquer tipo de chance comigo, mas depois que ele falou isso, eu fiquei sabendo. Eu podia morrer de vontade de ficar com ele, eu não ficaria. Mas eu não queria. Mas, depois que ele falou isso pra mim, aí eu... É muito cristão da sua parte. Um dia eu estava bem de boa, ficando com o boyzinho, até que ele chegou pra mim, Doneida, tá? E falou a seguinte frase: Quem é você? você consegue ficar com o homem que você quiser e você tá comigo? Nossa. Depois daquele dia eu nunca mais fiquei com ele, é claro que não. O último, não menos importante, eu tava ficando com um menino e eu gostava dele. E eu usava um anel que tinha sido meu ex que tinha me dado. Mas era um anel de aniversário, nada demais. Ele chegou pra mim e falou assim: você usa esse anel porque você ainda gosta do seu ex, mas não tem problema. Aí eu perguntei pra ele: por que não tem problema? Ah, porque eu também gosto da minha ex. Ah! Depois que o bonito me disse isso, eu fui caçar. Né? Mulheres. Fui fuxicar. Aí eu descobri que ele namorava ela ainda. Ai, gente, é isso. E é isso, amiga. Estou prontinha pro jogo. Quem gostou do vídeo, bate palma. Quem não gostou, paciência. Imagina só, você tá namorando uma pessoa e ela resolve gravar um vídeo fazendo caras e bocas dos boys que ela já se relacionou. Aí teve um cara que falou não sei o que pra ela, aí ela tinha um anel que o namoradinho que ela tinha deu pra ela e não sei o que. E isso é o que os especialistas chamam de tapa na cara da sociedade. Será que o Hendrik não se sente nem um pouquinho incomodado com esse negócio? Será que ele não viu as imagens da namorada dele falando dos caras que ela já ficou, das abordagens, e a guerreira falando isso com a maior naturalidade, como se fosse bonito? Eu acho que isso é falta de respeito. Da mesma forma também que seria se um homem falasse dos relacionamentos que ele já teve, mas tudo bem, né, senhores? Não foi esse vídeo aí que atrapalhou o casamento. O Hendrik tá lá firme e forte com essa senhora. Pelas notícias que eu tenho aí, não tá jogando nada, nem vai ser convocado pra Copa do Mundo, mas tá namorando. Isso que importa. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acha que envelheceu mal esse vídeo aí da namorada do Hendrik falando dos boys que ela já se relacionou, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Barbella Prochaska Jr. no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu! Pai do Hendrik, que assim que teve acesso ao grosso financeiro já trocou a dentadura por outra simplesmente maravilhosa, e automaticamente também já avisou a esposa dele que a partir daquele momento ela era amiga, porque ele não aguentava mais ser tratado que nem um desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos.